Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Porque trago para vocês mais uma dose de sanidade mental. Enfim, eu voltei. Estou falando um pouco baixo porque o meu filho está dormindo, mas eu espero que vocês consigam me ouvir. Depois de alguns longos meses, voltei para esse canal para fazer vídeo para vocês. Porque, como diz o velho adágio, o velho ditado, o bom filho a casa torna. Ou, melhor ainda, o rei nunca perde a sua coroa, nunca perde a sua majestade. Por isso, eu voltei. E voltei com uma proposta nova. Então, esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre maturidade. Aparentemente, é um tema que, alguns meses atrás, alguns anos atrás, teve um boom. Todo mundo falou sobre isso. Com algum nível de certeza, eu posso afirmar que você já deve ter participado de alguma masterclass, algum curso que fala sobre isso, maturidade emocional, maturidade, né, e seus todos os adjetivos. Mas não é um tema esquecido, não é um tema pelo qual a gente passou e ele ficou à mercê, às margens da nossa cabeça. É um tema que precisa ser constantemente trabalhado. Então, com essa intenção, com essa missão, eu volto aqui para falar sobre maturidade, tá bem? Então, se inscreva no canal, já deixe o seu like, tá? Me ajude a bater 50 inscritos até o final do ano. Não custa nada, não estou cobrando nada, só estou pedindo para você se inscrever e curtir esse vídeo. Já mando no grupo de família, porque no Brasil tem muitas famílias que estão se acabando, se afastando por conta da falta de maturidade. Tá? Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra genro, enfim. Né? Tudo isso se dá por falta de maturidade. Então, vamos logo ao que interessa. Esse vídeo ele não tem, aliás, nenhum dos meus vídeos tem um roteiro, tá? Então sai 95% das coisas saem do que eu estudei, do que eu estou estudando, do que eu estou lendo. Mas para esse vídeo eu trouxe uma breve introdução, bem, que é uma definição, um conceito, não, é a definição, na verdade é a etimologia da palavra maturidade. Então, prestem atenção. O que é maturidade? Etimologicamente, a palavra maturidade vem do latim maturitas atis, derivado de maturus, que significa maduro, pronto, completo, no ponto certo. O termo maturos era usado tanto para frutos que chegaram ao ponto de serem colhidos, quanto para pessoas que atingiram a plenitude de suas faculdades, físicas ou mentais. Assim, maturidade originalmente indicava o estado de algo que chegou a seu pleno desenvolvimento. Então, maturidade é, né, como diz aqui, vem de maturos, que significa maduro, ou seja, aquela fruta que passa por todo um desenvolvimento, por todo um processo, desde ser uma semente até criar raízes, e ela cria um caule, e ela vira um tronco, ela floresce, e ela dá os seus frutos. E esses frutos, primeiro, são as sementes da própria árvore, depois eles começam a criar um corpo, uma consistência, uma matéria firme, e aí eles geralmente são verdes, e depois vão mudando a coloração até que chegam no ponto ideal.
Ou seja, esse fruto ele chegou na sua perfeição. Esse fruto ele chegou na sua plenitude. Agora sim ele pode ir para o mundo e cumprir a sua missão, que é alimentar a barriga de alguém, de um ser vivo. Entende? Então, maturidade é o ponto perfeito de uma coisa, né? de um fruto ou de uma pessoa. O que é, então, esse pleno desenvolvimento que fala aqui? Podemos dizer que o pleno desenvolvimento humano é o estado de integração entre corpo, mente e espírito, onde a pessoa se torna capaz de agir com liberdade interior, responsabilidade e sentido. Aristóteles chamaria isso de alcançar a areté. Excelência. Areté é excelência, ou seja, realizar a própria natureza de modo pleno. Então, um ser humano maduro, um homem maduro, uma mulher madura, é aquele sujeito que é capaz de integrar o pensar, o sentir e o agir. Fazer desses três uma unidade. Ou seja, a pessoa ela consegue pensar em algo que de fato é bom. Vamos para um exemplo muito claro. O sujeito, ele quer ali realizar uma obra no mundo. Ele quer fazer uma coisa no mundo. Ele quer, sei lá, o cara quer conquistar uma mulher. Ele pensa nisso, olha, eu preciso conquistar uma mulher. Só que quando começa aqui, né, ele pensa, ele tem tudo estruturado, e ele começa a sentir uma empolgação, uma euforia, e na hora de agir, ele age não de modo adequado ao que ele pensou. Ele age totalmente diferente. Olha, para conquistar uma mulher, ele pensa, para conquistar uma mulher eu preciso, sei lá, pelo menos estar trabalhando, eu preciso ser um cara educado, eu preciso ser um cara inteligente, eu preciso ter uma boa forma física, eu preciso ser um cara bonito. Ele pensa isso, mas quando ele vai agir na vida real, ele não tem essas coisas, tá? Ou ele age de modo totalmente diferente a isso que ele pensou. Ele não é educado, ele não é inteligente, ele não trabalha. Então, isso não é uma pessoa madura. A pessoa madura ela consegue fazer desses três, o pensar, o agir e o pensar, o sentir e o agir, uma unidade. O maduro ele é coerente. A pessoa madura ela é coerente. Ela age de acordo com aquilo que ela fala. Ela fala de acordo com aquilo que ela pensa. Tá? E aqui a gente precisa entender que a gente está falando de uma coisa, é óbvio, né? A pessoa ela pode, sei lá, um ladrão, ele pensa, ele sente e ele age em função, ele faz essa unidade em função daquele ato que ele quer cometer. Mas isso não é maturidade porque é um ato ruim. A maturidade ela é relacionada a algo que é bom, algo que é saudável. Tá bem? Então, o nosso primeiro vídeo ele começa com isso, tá? Na compreensão do que é a maturidade. Como já foi dito aqui, maturidade é o pleno desenvolvimento de uma pessoa. Ou seja, é possível que alguém, que um sujeito seja maduro no trabalho e seja imaturo em casa? É possível. É possível que o sujeito seja um bom pai
um mau esposo? É possível. É possível que o sujeito seja um bom aluno e um péssimo filho? É possível, tá? Ele pode ser um sujeito que no trabalho ele é maduro, ele responde às demandas daquele lugar, mas em casa ele é um desastre. Ele não é um bom marido, ele não é um bom pai. Ele é um sujeito maduro, mas ele não é plenamente maduro, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele, bem, não funciona direito, digamos assim. Porque a maturidade, ela precisa de uma unidade. Ela precisa ser íntegra. Tá? Uma maturidade séria. Ela precisa ser íntegra. Porque de nada adianta, na biografia humana, na história individual de uma pessoa, que ela seja, que ela tenha rupturas, por assim dizer. Que ela seja de um jeito fora de casa, de um outro jeito dentro de casa. Para uma biografia a longo prazo, isso vai fazer muito mal para a alma do sujeito. Porque a vida humana, ela exige uma unidade. Tá? A vida humana, ela exige uma unidade. Exige que o ser humano ele consiga pensar, ele consiga pensar de um modo adequado em direção ao bem, ele consiga sentir, né, ou controlar essas emoções, esses sentimentos e agir de modo adequado com o bem, com aquilo que ele pensou. Entende? Então, se eu quero dar esmola e o meio que eu uso para dar esmola é roubar um dinheiro para dar um mendigo, olha, eu tô realizando um ato bom. Eu, eu, eu estou dando um dinheiro para alguém, mas esse dinheiro ele não é meu. Se eu dou um dinheiro do meu suor, há uma unidade nisso. Há um sacrifício e ali é o bem. Tá? Há nesse ato uma dignidade, porque houve a unidade do pensar, do sentir e do agir. Esse é o sujeito maduro. Consegue integrar todas essas coisas. Uh, Como eu disse, esse é o primeiro vídeo, tá? Não quero fazer vídeos muito longos, até porque eu tenho outras demandas, mas eu espero que vocês tenham compreendido, pelo menos, o que é a maturidade. E no próximo vídeo eu vou falar de não sei o que, mas será sobre maturidade. Então fiquem atentos. Eu acho que eu até perdi um pouco o molejo de como gravo esses vídeos, porque fiquei algum tempo, alguns meses, sem gravar, mas vou voltar a praticá-los e vou voltar a ficar bom, tá bem? Agora eu preciso ir porque o meu filho precisa dormir, já está chorando e ele precisa de mim, tá bem? Já sei, o próximo vídeo será sobre maturidade está à altura do que a vida te pede, tá? Então, o meu filho está me chamando, a vida está me chamando e eu preciso responder à altura. Até o próximo vídeo.